Necropolítica é um ensaio de autoria do camaronês Achille Mbembe, que vai refutar o conceito de biopoder de Foucault, apontando que, ao contrário daquilo que o filósofo francês coloca, a soberania não é exercida meramente pela capacidade de deixar viver os indivíduos dentro do Estado, e sim existindo uma série de políticas no sentido de promover a morte de grupos indesejados. Essa promoção da morte não é fruto do acaso, porém, sendo, ao contrário, uma iniciativa deliberada dos governos no sentido de manter os interesses do grupo dominante. Essa morte é promovida por políticas deliberadas que podem agir direta ou indiretamente no sentido de cercear o direito de tornar-se sujeito daqueles que estão às margens do sistema. Essa promoção é um reflexo não meramente de um estado de exceção, como colocado inicialmente por Foucault, pela privação do Estado de Direito, não por um exercício de uma falta de status político de determinados segmentos, sendo ao contrário uma promoção, na verdade, incorporada pelo Estado de Direito, sendo então colocado como plenamente esperado e legítimo que determinados grupos de indivíduos, ao serem tão marginalizados que têm sua existência tornada indesejada pelo sistema político, então vão ser alvo de promoções de políticas no sentido de exterminá-los, de que eles sejam alvo de genocídio. É um termo que foi bastante incorporado nos últimos anos no debate público, considerando principalmente determinados grupos étnico-raciais e de gênero que são alvo de omissão ou de uma ação concreta dos estados quando existem situações de extrema desigualdade nos seus indicadores de vitimização por vários tipos de violência e o Estado ou nada faz ou, na verdade, aprofunda esses sistemas de opressão. No caso brasileiro, é mencionado, por exemplo, ao mencionar o processo de genocídio da população negra, onde a cada ano, em média, cerca de 70 mil pessoas negras são mortas pela violência urbana, havendo uma ausência de políticas públicas nesse sentido e, por outro lado, havendo uma parcela significativa desses assassinatos sendo realizada pelo próprio aparato policial, ou seja, o próprio Estado brasileiro é responsável por parte significativa desse genocídio que mata mais pessoas negras no Brasil do que a existência de mortes em países atualmente em guerra. Temos um estado de coisas onde a população negra tem o triplo de chances de ser morta, mesmo quando não tem qualquer envolvimento na criminalidade, e essa morte, esse assassinato é muitas vezes promovido pela força policial ou por forças de segurança privada que tem como alvo preferencial
da abordagem violenta o homem negro jovem morador de bairros de periferia. Também é percebido nessa necropolítica uma série de outros indicadores desiguais de risco de morte em outras questões. Então, pela desnutrição, pela mortalidade materna, pela violência obstétrica, pelo suicídio, que no caso do Maranhão, de acordo com dados recentes, a população negra incorre 4 vezes mais em suicídio do que a população branca no geral. Quando se compara a população jovem, os negros jovens cometem 8 vezes mais suicídios que a população branca jovem. E então o Estado brasileiro, apesar de ter marcos legais determinando uma política de saúde integral da população negra e prevendo uma política de combate ao extermínio da juventude negra, não tem ações concretas no sentido de impedir esse assassinato ou suicídio em massa. Então, sendo um caso onde essa necropolítica fica explícita e onde, então, a denúncia dos movimentos sociais não tem sido capaz de incluir na agenda pública ações concretas nesse sentido. E aí o autor vai dizer que no neoliberalismo essa necropolítica vai se intensificar para, então, com políticas de minimização do Estado, trazer um apagamento ou livrar o Estado desses segmentos que são indesejados à estrutura.